A tentativa do governo de conter a alta no preço dos alimentos não deve gerar resultados. Pelo menos é o que avalia a Federação dos Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo. Isso deve ocorrer porque o Planalto anunciou o corte de impostos de produtos que já têm as alíquotas zeradas. Segundo Edson Pinto, que é o diretor executivo da Foresp, a maioria desses alimentos são provenientes de países vizinhos que integram o Mercosul, ou seja, já são beneficiados com a isenção de tributação. Para ele, o Planalto poderia ter feito para forçar a queda nos preços oferecer uma compensação da perda do repasse de impostos aos estados, bem como uma forte redução nas taxas e tarifas dos vales-refeições utilizados pelos trabalhadores. Essa é uma informação muito importante para a gente debater e analisar aqui. O governo, então, corta impostos de alguns alimentos que já são isentos, Dávila. Então, vale para publicidade, mas para redução de preço mesmo não vai ter efeito, pelo menos em alguns itens. Ô, Caniato, para você ver como esse governo, o diagnóstico errado, a solução errada, tudo errado, né? Primeiro, o governo acha que a alta dos alimentos é um problema de oferta e demanda. E ele, governo, não tem culpa nenhuma nisso. Ele aumentou a base tributária, disparou a taxa de juro. Isso não é como se isso não afetasse a vida cotidiana de quem produz, de quem empreende. O câmbio dispara. Imagina um agricultor hoje. Ele tem. Sabe quanto é que está o juro? Você vai lá comprar uma maquininha, qualquer maquininha agrícola, entra lá no site qualquer revendedor, aí você quer comprar uma colheitadeira, uma plantadeira. Sabe o que está escrito assim? Financiamento a 18% de juros. Pô, o cara começa a fazer conta, fala, bom, qual é o valor que vai ter que estar para eu poder pagar os insumos, que é tudo no dólar, né? Óleo diesel, fertilizante, semente, ainda compra uma máquina que financia 18%. Ah, e aí tem a história do Plano Safra, que foi anunciado lá atrás com fogos de artifício, que seria por volta de 400 bilhões de reais. O governo liberou 200 e cortou o resto. Então, imagina só como é que é a vida de quem planta e quem está com essa espada na cabeça, de taxa de juro alto, de preço de câmbio dos insumos e, além de tudo, o preço incerto. Aí o governo acha que precisa tirar os impostos. Como você falou, a isenção já existe. E aí começa a pressionar os governos estaduais para cortar o ICMS. E o melhor exemplo disso é o estado de São Paulo. Porque aqui em São Paulo, o governador Tarcísio já tirou o ICMS de todos os produtos da cesta básica. Então, se o governo federal tirou os impostos lá, aqui em São Paulo já vigora a lei do Tarcísio, que isenta os produtos da cesta básica, e o alimento continua subindo, o que é isso, Caniato? Isso chama-se expansão monetária. É o governo imprimindo dinheiro e jogando um monte de dinheiro na economia e inflacionando o produto. Pior, as políticas anunciadas pelo governo vai aumentar essa maquininha de impressão de dinheiro. Isso vai fazer o quê? A inflação continuar a subir. Ué, não é a dívida dos estados que vai custar R$1 trilhão nos próximos 40 anos, 30 anos? Não é a isenção do imposto de renda outro benefício fiscal? Põe mais pressão nas contas públicas, vai subir mais ainda o juro e o câmbio. Então, é um governo de uma irresponsabilidade absoluta. E agora quer passar a conta para os governadores. Mas aqui em São Paulo já deu exemplo. O imposto sobre os alimentos, o ICMS, foi revogado porque o governo do estado fez aquela lição de casa que o governo federal se recusa a fazer, que é sanar as contas públicas, equilibrar as finanças e governar pensando na população e não na demagogia política. Pois é, esse fim de semana eu fiz plantão, inclusive eu pude acompanhar, viu, Dávila, manifestação de alguns representantes do agro. Inclusive o presidente da Associação dos Produtores de Milho disse algo muito parecido com o que o Dávila, a reflexão do Dávila da semana passada. Fizeram um diagnóstico errado e estão aplicando um remédio errado. Então, as consequências serão inimagináveis, mas uma coisa todos podem ter certeza, os preços não vão cair
naquilo que espera o governo. Todos ficarão muito decepcionados com o que deve acontecer. Foi isso que muitos disseram. Agora, eu quero só reforçar a informação, viu, Mota? A manifestação do representante da Federação de Hotéis, Bares e Restaurantes do Estado de São Paulo, que disse que a maioria dos alimentos que estão nessa lista são provenientes de países vizinhos. E muitos integram, inclusive, o Mercosul e já são beneficiados com a isenção de tributação. Então, o efeito vai ser praticamente nulo a partir dessa medida que foi tomada pelo governo federal, viu, Mota? E aí, quando o governo diz que vai combater o crime, controlando as armas legais que são usadas pelo CAC, né? que essas armas correspondem a 0,02% das armas apreendidas no país. Os preços não subiram porque a comida está faltando ou porque as pessoas estão comendo demais. Os preços subiram por causa da inflação. O que é inflação? É o aumento da quantidade de dinheiro em circulação. Esse aumento é feito pelo governo. Só o governo pode fazer isso. E por que o governo faz isso? Para financiar os seus gastos, que são cada vez maiores. Todas as outras explicações são cortinas de fumaça. É lógico que quando muita gente procura um produto e não tem produto no mercado, o preço sobe. Depois, quando o produto chega, o preço desce. Essas flutuações de preço são normais. Isso não é inflação. Inflação é quando você vai no mercado, gasta lá R$300, compra uma quantidade de comida com aquilo, aí você volta 5 anos depois, com aqueles R$300 você só vai conseguir comprar uma dúzia de ovos e 1 litro de leite. Se vocês duvidam, anotem aí. E daqui a 5 ou 10 anos me cobrem quanto é que vai custar o leite e os ovos. Então, não são os preços que subiram, é o dinheiro que perdeu o valor, porque o governo está produzindo cada vez mais dinheiro para poder se financiar. A inflação é o truque mais poderoso, sujo e oculto que o Estado usa para retirar dinheiro do nosso bolso e jogar a culpa nos outros. Você, Cristiano Beraldo, os debates em torno da alta de preço dos alimentos e as medidas tomadas pelo governo federal. Nesse fim de semana, muitos representantes de setores importantes da nossa economia falando que as medidas são insuficientes, que o conjunto de medidas seria inócua e que dificilmente os preços vão cair na expectativa que o governo espera. E agora a informação de que muitos dos itens que tiveram a taxa de importação zerada já são isentos porque são produtos oriundos do Mercosul, Beraldo. Pois é, Canhoto, vamos colocar as coisas na perspectiva adequada para a nossa audiência compreender o problema. O Dávila trouxe aqui um exemplo de uma colheitadeira hoje, um grande produtor precisa de uma colheitadeira de grande porte, vai pagar 18% de juros ao ano. A gente está falando de equipamentos que custam 3 milhões de reais, mais ou menos. Mais de 500 mil reais que saem do bolso do agricultor para pagar juros de um empréstimo que ele tomou em razão de uma máquina necessária para a sua atividade. R$500 mil que desaparecem do bolso do agricultor e vai para o sistema financeiro. Quando a gente olha para os alimentos, Caniato, o Brasil ele produz commodities agrícolas. Estas commodities, assim são chamadas, porque elas têm um preço mundial. No mundo inteiro, negocia-se no mesmo patamar de preço em dólar. Lembrando que, como o Brasil exporta muito essas commodities agrícolas que são produzidas em solo nacional, além do custo da commodity, ainda tem um frete. Imagina um frete, um navio de soja que vai para a China, tem que cruzar o mundo pelas águas para chegar na China. Então, isso nos leva a uma situação em que, no Brasil, os produtos produzidos em loco, mesmo que com preço internacional, já tem
a vantagem de não precisar do frete. O produto está ali, a uma viagem de caminhão à distância. Então, o problema, Canhato, se o produto, os alimentos, estão a um preço razoável para a população na China, nos Estados Unidos, na Europa e em outros países, o problema não é o preço, o problema é a falta de poder de compra do brasileiro. O brasileiro empobreceu. Variação no preço dos alimentos acontece todo ano em razão da safra. Quando tem colheita, o agricultor quer vender. Tem muito produto no mercado. Quando você está na entre-safra, há uma elevação natural de preço. Todo ano é igual. O problema é que, ano após ano, o brasileiro está ficando mais pobre. O brasileiro tem que pegar o binóculo para olhar para outros povos de outros países que estão avançando. O Vietnã, meu Deus, está dando tchauzinho para nós. Estão voando. E a gente está com toda esta riqueza, ouro, minério, petróleo, terras agricultáveis que não acaba mais, e a gente constrói meticulosamente, graças à corrupção e à falta de vergonha na cara de governos, entra governo e sai governo, a gente constrói a nossa pobreza. Então, Canhato, não será reduzindo imposto e fazendo campanhas midiáticas preocupados apenas com a questão da comunicação do governo e aumento de aprovação, que este problema será resolvido. O que se precisa no Brasil é de investimento de longo prazo, taxa de juros baixas para quem quer investir e produzir no país, criação de emprego, melhora da renda. Isso não se faz com política protecionista do jeito que o governo está olhando, com uma forma completamente míope em relação ao movimento que o mundo passa hoje. A gente está sendo entregue, nós estamos entregando o Brasil nas mãos da China. Isso não é figura de linguagem e nem uma conversinha ideológica para dizer que o governo é comunista. Não, é um fato concreto. Basta olhar os números das nossas exportações. Nós não podemos ficar refém de nenhum país, seja a China, seja outro país que for. Mas, infelizmente, Canhato, estamos fazendo tudo errado e não serão essas medidas que resolverão o problema. Pois é, tem acho que esses aspectos muito bem destacados por vocês. Agora, Dávila, é preciso também lembrar que esse governo já protagonizou alguns episódios lamentáveis, né? Alguns episódios de ataques ao agronegócio, juízo de valor, declarações infelizes e por aí vai. Não dá para dizer que a atual administração federal tem uma relação boa ou a melhor relação do mundo com o agronegócio. Isso seria uma mentira. Agora, o quanto isso tem a ver ou acaba impactando quando o governo toma uma medida como essa? Porque muitos disseram, muitos representantes do agronegócio, espera lá, não era melhor e muito mais adequado tomar uma atitude que olhasse para o agronegócio brasileiro e não olhasse para os players internacionais ou pensasse em redução de taxa de importação? Bom, Canhato, além do, como você bem colocou, essa animosidade do governo com o agronegócio, por duas razões, porque o agronegócio é de direita, o agronegócio é fascista, o agronegócio é sucesso, esse governo não gosta de sucesso, esse governo gosta de setor em dificuldade para ela ficar pedindo esmola, ajuda, proteção, e o nosso mercado, hoje, o único setor da economia capaz de competir no comércio global, de igual para igual, é o agronegócio. Então, tudo isso incomoda demais o governo. E aí vem o que eu chamo da tinta populista, que é o seguinte: o que está fazendo derreter a popularidade do governo é o aumento do preço do alimento. Então, vamos declarar guerra ao agronegócio. E aí, declarar guerra é fazer esses absurdos. Por exemplo, dar metade do plano safra e agora, na reta final, faz uma medida provisória e libera 4 bilhões, quando tinha que liberar 200. Ou seja, o plano inteiro é 400, e libera 1%, um pouco mais de 1%, para tentar dar um cala-boca. Não dá nem para uma semana esse crédito. Porque o que a gente tem que pensar, Canhato, é que os ciclos das commodities são muito distintos. Por exemplo, o ovo. O ovo é 45 dias. Então, você imagina assim, eu vou aumentar o meu número de galinhas aqui para dar ovo. Não vou de jeito nenhum. O juro desse tamanho aqui,
não vão aumentar. Aí o que você faz? Você não investe no lugar para acomodar as galinhas, você não vai comprar milho, você não vai comprar ração, você não vai fazer nada. O que vai acontecer com o preço do ovo? Vai subir, porque você está inibindo o produtor de investir na produção, porque o custo do dinheiro está muito alto. Segunda coisa, pega um ciclo maior, pega o ciclo, por exemplo, do café, que é 3 anos, ou a laranja, 4 anos. Imagina você vai investir agora em aumentar a região plantada de café, que é um investimento que você vai ter que colocar dinheiro durante 3, 4 anos para começar a dar a primeira safra. A mesma coisa com a laranja, você vai ter que investir 4 anos para começar a dar a primeira safra. Como é que você vai fazer isso em sã consciência, sem plano safra, com juro de 18%? Ninguém é louco. E o que vai fazer isso? Próxima safra vai cair. O quê? A safra vai diminuir. Diminuindo a safra, aumenta o preço. Então, o governo continua dando um tiro no pé, porque com essa política de punir o agronegócio, não liberar o crédito para o setor produtivo do agronegócio, o que está fazendo é contratando aumento do alimento futuro, porque, evidentemente, agricultores não plantarão com juro a 18% e sem plano safra. Portanto, é um governo que está prejudicando a população por uma política preconceituosa contra o setor que mais traz divisas das exportações e que consegue competir no mercado global. Vários outros assuntos importantes a gente vai continuar tratando. Agradecer Ronaldo Bonfim, Leandro Bortoliero, Sival Gonçalves, enfim, Tiago Braga, muita gente prestigiando o programa também pelas plataformas digitais. Rápido break comercial, a gente volta em 1 minuto e 20 segundos e eu conto com você, hein?